Olá pessoal, eu sou o Hélio e nós vamos continuar aqui com as nossas considerações a respeito dos episódios do Black Mirror. No vídeo anterior eu fiz um relacionamento ali do episódio Hino Nacional, Manda Quem Pode, Momento Valdo e Odiados na Nação, mostrando ali a vulnerabilidade das pessoas que participam na rede e a capacidade de influência de um personagem, mesmo que ele realmente não exista, mas que contém um conjunto de características próprias que possam ter uma influência nesse contexto. Depois nós vimos ali um bloco que falava do Volto Já, no qual características colocadas pelas pessoas poderiam criar uma cópia dessas pessoas, mas essa cópia ainda ficaria devendo, vamos dizer assim, as coisas que as pessoas não colocam na rede. Aí veio toda a sua história, que mostra a possibilidade de gravar tudo o que a pessoa vê ou ouve. Então dá um conjunto mais completo de informações a respeito da pessoa. E aí nós vemos a versão de teste, no qual, além de tudo que a pessoa vê e ouve, ainda é possível captar informações do inconsciente, medos, anseios das pessoas. No Engenharia Reversa, existe ainda uma interação. Além do que a pessoa vê, é possível colocar informações extras na percepção da realidade da pessoa, de forma a mudar a forma como a pessoa vê o mundo. Neste episódio, Engenharia Reversa, também se fala num tipo de uma limpeza genética. O que nós vamos ver aí, a partir de agora, é a formação deste mundo ideal, né? E o papel das pessoas nesse mundo, a função dessas pessoas e o destino delas. Começa ali com o urso branco, que fala de punição. Eu falei no Odiados na Nação de uma punição, a pessoa que tinha o domínio dos elementos da rede, ali no caso as abelhas e as informações, poderia julgar e punir as pessoas. O urso branco mostra uma punição realizada com uma pessoa criminosa, utilizando-se a tecnologia de apagamento da memória. Acho, ao meu entender, aquele apagamento é temporário, né? Ali eu vi alguns comentários deste episódio, no qual a comentarista entendeu que esse tratamento, essa brincadeira, entre aspas, aí, com a criminosa, seria eterno, ia ficar indefinidamente. Eu entendi, eu vendo aquele calendário ali, para mim, era como se fosse um número definido de vezes com as quais iam fazer isso, com a finalidade de corrigi-la, de corrigir aquele defeito psicológico dela que a levou a cometer um crime e conseguir colocá-la de novo na sociedade, né? Algo como o Laranja Mecânica. Mas, enfim, mostra ali que as pessoas que são espectadores aí da rede podem estar totalmente alheias a, a uma história que está acontecendo assim, somente como curiosos, mostra isso. Mostra também o uso dessa tecnologia para punição ou talvez para reabilitação. Eu entendi como reabilitação, né? Mas pode ser entendido como uma punição. E a gente vai ver em outro episódio uma punição bem severa, bem parecida com isso aí. É no episódio especial de Natal, no qual é introduzido o elemento do cookie, se mostra como o que é o cookie. Interessante, eu vi vários comentários, alguns deles falaram que esse episódio era muito bobinho, não tinha nada. Eu considero um dos mais importantes no contexto geral, porque ele mostra o que é o cookie, que é usado em outros episódios, né? Mesmo que subliminarmente, não fala do cookie, mas a gente entende que pode estar se tratando de um cookie. Nesse episódio aí ele mostra que o cookie é um chip que
é feito com base na maneira de pensar das pessoas, nas memórias, nas percepções das pessoas. Então, todo aquele conjunto de dados que eu comentei, que dá para replicar uma pessoa, é usado aí junto com a forma de pensar das pessoas, que é captada com um período aí de uma semana, se não me engano, no qual a pessoa fica com um implante. Neste período, o sistema percebe como a pessoa raciocina, né, como ela pensa, e ele consegue montar um programa que copia aquela pessoa, e copia tão fielmente que o próprio programa acha que é a pessoa. Então eles usam este programinha, usam esse sistema até para obter confissão de um crime ou para punir. O cookie é punido, né? Nós temos aí nesse episódio 3 histórias embutidas, né? Uma na qual, aquela primeira que eu vi pouca relação, assim, mais ou menos para mostrar a cumplicidade. Eu acho que a primeira era só para mostrar a cumplicidade desse protagonista, né? No qual ele presencia um crime, né? Porque ele está monitorando as atitudes de um rapaz. Depois, no outro, ele mostra o cookie, aquele episódio que a moça contrata a empresa para fazer um cookie, para controlar suas atividades. Ele está mostrando o conceito de cookie, que é a cópia da pessoa. E, finalmente, o terceiro episódio, a terceira história de Natal ali, que é a história do segundo protagonista ali, ela mostra a parte da punição. Aí a relação com o urso branco. Mas a gente prossegue aí com o queda livre, né? Nosedive, tem queda livre, tem perdedor, né? Mas esse mergulho, queda livre. Nesse episódio, aí começa a tal da sociedade ideal. Nesse episódio aí eu percebi a formação de uma sociedade onde tudo é perfeito, tudo é bonito. Até o cenário ali a gente percebe que é todo em cores verde e rosa pastel, algo mostrando assim uma coisa linda, perfeita, tudo certinho, todas as pessoas bem arrumadas, se cumprimentando, e o comportamento dessas pessoas moldado por uma classificação feita por elas mesmas. Então as pessoas querem atingir maiores pontuações para terem acesso aos benefícios da sociedade, e essas pontuações são obtidas pelo relacionamento das pessoas com as outras. Então as pessoas são moldadas a agirem de forma a agradar todos os outros. Naquele engenharia reversa foi mostrada uma eliminação das pessoas que não são geneticamente aptas para participar dessa sociedade perfeita. Neste episódio, tira-se dessa sociedade perfeita as pessoas que não têm o perfil psicológico. Ou a pessoa se torna um alienado, né? Ou ela, no caso, o que eu entendi, o que eu percebi ali no final, a moça vai para uma espécie de cadeia. Ali mostram duas coisas. Uma é a, a extrapolação dos sentimentos reais que ela tinha, né? Ela começa a xingar o rapaz xinga ela, que é, de repente, a vontade que todas as pessoas têm e não fazem para não serem mal pontuadas. E o outro, eu entendo que eles estão ali esperando para serem colocados num programa de recuperação, né? E aí é que entra o 15 Million Credits, né? Aquele programa onde as pessoas, aquele episódio onde as pessoas estão pedalando para conseguir créditos, e a vida delas é essa, trabalhando com a única finalidade de conseguir créditos para, com esses créditos, comprar as coisas que elas precisam para sobreviver. Então elas estão presas dentro de um círculo vicioso, né? Elas trabalham para conseguir créditos, para poder se alimentar, para poder se divertir, né? Uma diversão assim bem limitada. E esse episódio mostra classes de pessoas. Tem as pessoas que fazem a limpeza, que estão numa classe inferior às pessoas que pedalam. E tem
aqueles apresentadores, né, que são os juízes que estão numa classe superior, e tem os artistas, né, que estão numa classe intermediária. Eles vivem bem ali e vivem melhor do que as pessoas da bicicleta, né, mas também estão presos dentro de um sistema. Esse episódio parece que dá a entender que essas pessoas aí são cookies dentro de um cenário que estão ali para serem moldadas. Elas são moldadas a trabalhar para obter seus méritos, a tentar descobrir as suas qualidades que possam fazer com que elas se destaquem na sociedade, e aqueles que têm destaque são colocados em um mundo ali, porque o cookie pode ser colocado no cenário em que se quiser programar. A pessoa que está controlando pode programar o cookie para viver no cenário que ela queira. Pode ser dentro de uma cadeia, pode ser num paraíso. E essas pessoas são colocadas num cenário bacana, legal. Então parece que essa parte aí é uma moldagem, uma modelação de um comportamento para pessoas que não se deram bem ali naquele mundo ideal. E nós acabamos aí com um dos episódios que eu acho mais interessantes, mais bacanas, assim, né? Ele mostra uma história, né? Um romance interessante ali e dá uma ideia de como acaba a vida das pessoas nessa sociedade ideal. As pessoas vivem nesta sociedade ideal e no final da vida elas têm a possibilidade de ter a vida eterna, de continuar vivendo dentro de um mundo feito. Então, os cookies dessas pessoas, aqueles são os cookies dessas pessoas, continuam vivendo e como o cookie é uma cópia da pessoa, uma cópia tão fiel que pensa que é a própria pessoa, é como se a pessoa estivesse vivendo eternamente ali naquele mundo onde ela usa a roupa que quer, onde ela tem a aparência que ela quer, onde ela vive na época que ela acha mais interessante, né? Então é como se fosse um paraíso mesmo. Seria como se aquele 15 milhões de créditos, aquele ambiente do 15 milhões de créditos fosse um purgatório, né? E o San Junipero fosse o paraíso, para onde as pessoas vão, né, depois de o corpo delas já ter exaurido suas possibilidades, ou seja, seria a morte, né, mas a alma delas, a alma tecnológica, né, poderia permanecer vivendo. Então, com isso a gente encerra aí esse bloco dos 13 episódios que estão disponíveis hoje, aí nós estamos no começo de 2017, os 13 episódios que estão disponíveis. A relação que eu percebi, eu vi muitos comentários muito bons, comentários excelentes, mas eu vi que algumas pessoas criticavam mal determinados capítulos, né? Ah, esse aqui não era tão bom, esse aqui não tem nada a ver. Na verdade, no meu entender, faltou conseguir interpretar o que aquele capítulo queria dizer, por que aquele episódio está lá na série, né? E foi o que eu procurei colocar aí nessa relação entre todos os 13 episódios. Estou super ansioso aí pela 4ª temporada do Black Mirror e espero que eu consiga, nessa 4ª temporada, perceber qual a mensagem de cada episódio e colocar dentro desse contexto aí que a gente vê de cópia da pessoa por suas características, de punição, de enquadramento na sociedade ideal, de destino ou destinação das pessoas após a morte ou quando não se enquadram no perfil desejado ou requerido aí pela sociedade, ok? É interessante aí assistir todos os episódios para poder entender melhor aí essa minha concepção que eu fiz nos 2 vídeos. Se for o caso, eu posso gravar vídeos falando de cada episódio em particular, tenho algumas considerações aí interessantes a respeito deles. E é interessante que se veja o vídeo de introdução, onde eu explico por que esses vídeos têm 15 minutos, por que eu fiz esses 2 vídeos aí para complementar a minha opinião. Divirtam-se com essa série aí espetacular aí que é Black Mirror. Um forte abraço a todos, até mais.